Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre a segunda aula, módulo 6º, fé. Fé manifesta em obras. Glórias a Deus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Santo Deus de Israel, queremos nos colocar na Tua presença nesse dia, meu Pai, para que o Senhor venha ao encontro da nossa necessidade, que hoje, atual, é a de entender, a de compreender a Tua palavra, Senhor. Pai, somos todos alunos do Senhor. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, meu Pai. Que o Senhor venha abrir a nossa mente e o nosso coração. E que nós possamos, meu Pai, praticar tudo que foi ensinado. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos falar, segunda aula, fé manifesta em obras. Eu quero dizer para vocês que quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, passamos a ser participantes da natureza divina e confirmamos nossa fé através das boas obras descritas na palavra de Deus, ou seja, descrita na Escritura. Amém? O poder de Deus, Ele nos concedeu tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Glórias a Deus. Pelas quais, meus amados, nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que eu e você nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Lá em 2 Pedro 1, 3, 4, diz isso aqui que eu acabei de ler para vocês. E Pedro, ele continua nesse mesmo capítulo a descrever como nós podemos crescer em conhecimento e virtudes através da fé, a tal ponto que não poderemos viver mais ociosos ou infrutíferos. Glórias a Deus por isso. Então, nós devemos entender que não somos salvos pelas obras que praticamos e nem condenados pela que deixamos de realizar. Mas caso contrário, não precisaríamos do sacrifício de Jesus. Mas nós somos salvos pela graça. Então nós não precisamos fazer nada. Nós somos salvos pela graça em Cristo. Lá em Efésios 2:10 diz assim, porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar. Por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós praticássemos hoje. Enfim, eu sou salva pela graça, você é salvo pela graça. Mas quando nós somos salvos, gente, é uma coisa automática. Eu quero fazer algo para o meu Salvador. Amém? Porque eu quero praticar as boas obras que o Senhor me ensina, que o Senhor te ensina na Escritura dele. É uma coisa que quando você recebe o Espírito Santo, não tem como você não fazer nada. Você sente aquela graça de Deus e você quer fazer algo em troca. Por exemplo, ele fala, ide, pregai o evangelho. Eu quero ir pregar o evangelho. O meu Pai Celestial está me pedindo isso. O meu Pai Celestial está me ensinando o certo e o errado. Por que que eu vou fazer o errado? Amém? Eu quero falar para vocês a fé e as obras. As boas obras que realizamos diante dos homens fazem com que todos glorifiquem a Deus. A Bíblia fala que nós precisamos dar bons testemunhos.
vou fazer boas obras, depois que eu aceito Jesus, depois que eu tenho o conhecimento da palavra, depois que eu tenho esse entendimento que eu estou tendo. Muitas pessoas, elas acreditam em Deus e dizem tê-lo em seu coração. Eu tenho Deus no meu coração. Mas apenas crer não é bastante. Porque Jesus disse que aqueles que o amam guardam os seus, amém? Guardam os seus mandamentos. Por isso, uma fé sem obras é uma fé morta. Pois não existe confirmação, amém? Daquilo que se creu. Existe confirmação das obras. Aquele que ama a Deus, eu sou salva pela graça, mas aquele que ama a Deus, ele liga um botãozinho nele que ele quer fazer as boas obras do Senhor. Amém? Nossas boas obras, elas são atos praticados em obediência à palavra de Deus. Lá em Tiago 2,14 diz assim, ó, de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Eu tenho fé e continuo falhando com Deus, continuo errando com Deus, continuo não praticando as boas obras de Deus, sendo que depois que eu tenho esse entendimento, aqui está dizendo, ó, de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a fé? A fé pode te salvar se você continua a mesma pessoa depois que você tem entendimento da palavra do Senhor? Tiago, em sua carta aos 12 tribos de Israel, ele relata que se nosso irmão ou nossa irmã estiver passando por algum tipo de necessidade e algum de nós, amém, discípulos de Jesus, eu e você somos discípulos de Jesus, lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, olha o que ele diz, e fartai-vos, e lhes não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito terá? Então, quando eu vejo o meu irmão em necessidade, passando por aperto, seja ele emocional, seja ele financeiro, seja ele espiritual, quando não ajudamos o nosso próximo, dentro daquilo que estiver ao nosso alcance, dentro daquilo que estiver ao meu alcance, não estamos amando o nosso irmão como a nós mesmos. E a palavra de Deus, que o segundo mandamento do Senhor é, ama o teu próximo como a ti mesmo, para que eu possa testificar a minha fé. Como se eu não me importo com meu irmão, se o Senhor me ensinou a amar o meu próximo como a mim mesmo? Quando apenas cremos que em Deus, eu creio em Deus, e não pratico a sua palavra, nós estamos igualando aos demônios. Porque lá em Tiago 2,19 diz assim, ó, eles, os demônios, também creem em Deus e estremecem. Eles também creem em Deus. Vocês conseguem entender? Quando nós éramos do mundo, nós praticávamos deliberadamente as obras da carne. Nós aprendemos, hoje eu e você, nós aprendemos a não praticá-las. Conforme Paulo diz em Gálatas 5:21. Porque se eu e você continuamos praticando as coisas da carne, nós não vamos herdar o reino de Deus. Nós estamos aqui, meus amados, de passagem, eu e você. Esse mundo não é nosso, esse mundo não é para nós. Eu e você estamos de passagem. Amém? As boas obras nos darão recompensas. Recompensas. Amém? A palavra de Deus nos garante que se permanecermos firmes, dedicando-nos à obra do Senhor, todo o nosso trabalho jamais será improdutivo. Jamais. Isto é, receberemos recompensa porque nossas obras nos acompanharão. Amém? Apocalipse 22:12 diz assim, ó, eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar cada um segundo as suas obras. O nosso galardão que nós vamos receber do Senhor é segundo a minha e a sua obra. Amém? Lá em Apocalipse 22:12 diz sobre isso.
E ainda cada um de nós temos que nos avaliar com cuidado como realiza a obra para o qual o Senhor me chamou, para a qual o Senhor lhe chamou. Amém? Porque quando nós edificamos na vida de alguém cujo fundamento é Jesus, é Cristo, né, nós devemos observar. Amém? Nós devemos observar para que nossa obra seja ouro, prata, pedras preciosas. Amém? Porque o dia trará a luz e o fogo provará a sua qualidade. Nossa obra precisa permanecer. Então nós precisamos cuidar. Quando nós ganhamos alguém, quando nós falamos do amor de Jesus para alguém, nós precisamos oferecer para essas pessoas ouro, prata, como pedras preciosas para as pessoas. Eu não posso servir a Cristo de qualquer maneira. Eu não posso mostrar o caminho. Já falei de Jesus, ela que se vire para lá. Não, ela precisa permanecer. Ela precisa, a pessoa, o ser humano, ela precisa continuar. Você precisa avistar sempre de longe para ver, olha, está crescendo, está se fortalecendo, está se edificando. Amém? Então nós precisamos entender que nós precisamos ser como Paulo. Paulo olha para a fé como causa da salvação, glórias a Deus, e diz que é somente pela fé que somos salvos. Mas Tiago olha para as obras como resultado. Nós precisamos ser como Tiago, como resultado da salvação. Tiago olha para as obras como resultado da salvação e diz que a fé precisa ser provada pelas obras. Ou seja, Paulo e Tiago se completam. Então nós precisamos ser Paulo e Tiago. Amém? A fé é a raiz da salvação. As obras são o fruto, glória a Deus. A fé é a causa instrumental da salvação. As obras são sua consequência natural. Aquilo que eu disse ali. Depois que eu aceito Jesus, depois que eu tenho entendimento, eu não tenho como não praticar as boas obras. Olha, aqueles que creem em Jesus, eles praticam as boas obras. Não tem como não praticar. Meus amados, minhas amadas, nós somos salvas pela fé para as boas obras. Nós somos salvos pela fé para praticar as boas obras. Tanto a fé como as obras vêm de Deus. Ele nos ensina isso, amém? Assim como as escrituras dizem que a fé é o dom de Deus, também afirma que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amém? A fé, as obras e a sabedoria. Jesus lá em Lucas 7, ele nos compara, né? Ele compara os homens, né, insensatos, nós não, porque nós já somos salvos e libertos. Amém? Os homens insensatos a crianças que não se sensibilizam com coisas tristes e nem com coisas alegres que lhes foram apresentadas. Ele compara o homem insensato a crianças. Por quê? Assim como os homens desprovidos de sabedoria não aceitam o convite de Jesus para um novo tempo de graça, liberdade e plenitude espiritual como membros do reino de Deus. O Senhor, ele nos compara, lá em Lucas 7, o homem insensato, o homem que não tem entendimento, o homem que não busca conhecimento, o homem que se acha que é dono de si próprio, como criança, que tanto faz, é apresentado coisas tristes e coisas alegres, mas ela não se sensibiliza. Assim são os homens insensatos. E os insensatos daquelas épocas lá, daquele tempo de Jesus, eles preferiram acusar João e a Jesus de falsos e endemoniados a crerem em Jesus, a crerem na salvação. E esses homens, eles seguiram os seus próprios e danosos caminhos.
E da mesma forma acontece hoje. Mas eu quero deixar para vocês que Jesus, ele deixa claro que os que são de Deus são filhos da sabedoria. Reconhecem as suas grandes obras e maravilhas e atendem o seu chamado. Amém? Que no caso sou eu e é você que está aí ouvindo essa aula. Nós precisamos, todos os dias, nos amadurecermos na fé. Amém? A sabedoria é a aplicação do conhecimento. E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É o temor a Deus. Amém? Lá em Provérbios 9:10 diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Por isso, nós manifestamos as ações da nossa fé, cooperando para o reino de Deus, trazendo provisão aos necessitados e servindo nossos irmãos como fez Jesus Cristo. Como eu não vou praticar as boas obras? É aquilo que eu falei no automático. Parece que liga um botãozinho. Amém? Lá em Filipenses 2:7-8 diz assim, ó. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele se fez homem, para vir aqui, para morrer no meu e no seu lugar. Ele se humilhou, ele se anulou, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. A sabedoria, ela nos faz sensíveis para obedecer a palavra de Deus. Se eu e você temos esse entendimento e nós somos sábios, a sabedoria nos faz sensíveis para obedecer a palavra. Nos leva a aplicar fé na realização de boas obras. Amém? Tal como Jesus, que aplicou sua sabedoria para discernir o bem e o mal em todas as situações em que foi questionado e muitas das vezes testado. Como eu e você hoje, nós somos testados todos os dias. Então, o Senhor nos dá sabedoria para discernir, até mesmo quando tivermos que dar uma resposta para alguém. Para ser sábios no falar, para ser sábios no comportamento. Amém? Ter sabedoria, meus amados, significa ser uma pessoa instruída, ter juízo, bom senso e se comportar com retidão. Tudo isso que eu falei aqui agora. Então, essa definição fala do estilo de vida de um cristão, não de qualquer uma pessoa. Não daquilo que eu acabei de dizer dos homens insensatos. Amém? De um cristão que realmente acredita ter recebido pela graça de Deus a salvação. Amém? Fala também da necessidade de buscar instrução, de aprender, e essa atitude é própria de um cristão. E isso que você está fazendo aqui agora, buscando conhecimento. Amém? Lógico, essa atitude, né, é de um cristão que deseja obedecer a palavra de Deus e realizar as suas boas obras. Por quê? Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, não tem como vivermos sem praticarmos as boas obras. Não tem como vivermos como os homens insensatos, que o próprio Jesus cita aqui em Lucas 7. São como crianças que tanto faz como fez, não se sensibiliza com nada, não tá nem aí para nada, seguindo os seus próprios caminhos. Então eu e você, nós precisamos buscar constantemente a sabedoria que vem do alto. Amém? E que Deus nos abençoe. E que Deus resplandeça o rosto dele sobre você, que está através dessa tela.
e te dê a graça e te dê a sabedoria e que você possa ter entendido que a fé e as obras andam juntas. Lembra de Paulo e Tiago. Amém? Lembra dos dois. O que eles citaram aqui? O que Paulo disse? Olha para a fé como causa da salvação. E o que o Tiago diz? Olha para as obras como resultados da salvação. E diz que a fé precisa ser provada pelas obras. Então, qualquer dúvida, me manda ali no WhatsApp uma perguntinha. Eu te respondo com o maior carinho do mundo. O que você não pode ficar é sem o conhecimento de Deus, para que você possa discernir o bem e o mal, que Jesus sempre nos ensinou. Amém? Discernimento vem através da sabedoria. Um beijo no coração e fique com Deus. Eu abençoo cada um com a graça e o favor de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz em Salmos que não é da força do cavalo, nem do músculo do guerreiro a vitórias, mas daqueles que temem ao Senhor. Nós somos sábios, nós temos fé, nós temos obras e nós temos a sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Fiquem com Deus, até a próxima.